pastor Hugo está aqui, meu amigo, pastor Hugo. Sempre nós projetamos as nossas aulas que fica muito mais fácil para você acompanhar as ideias, aquilo que a gente vai passando, né? Então nós fizemos uma série de slides aqui, vamos ter essa perda, mas posteriormente eu vou fazer a edição, né, desta nossa apresentação, e aí então vocês vão ter a oportunidade de pelo menos acompanhar aquilo que nós vamos dizer. Acompanhem aí de cabeça, tentem visualizar aí mentalmente, né, porque não tem um Apple TV aí, eu tenho que aproveitar um Apple TV e já joga direto para lá, né, a gente está sem. Bem, hoje o nosso tema é escatologia. Falar de escatologia já começa uma palavra difícil. Me deram um tema, escatologia, e a gente vai falar sobre escatologia, que tema difícil, mas escolhem outros mais simples para uns e me joga logo essa bomba pesada, escatologia, para cima de mim. E aí, então, é importante que a gente saiba o que significa escatologia. A escatologia, ela é derivada, essa palavra é usada dentro da teologia sistemática, na última divisão da teologia sistemática. O que é teologia sistemática? Teologia sistemática é quando se faz a sistematização das doutrinas da Bíblia por temas. Então tem a primeira parte que fala só das Escrituras, a segunda parte fala só de Deus. Tudo que Deus fala, tudo que a Escritura fala sobre Deus é condensado ali no manual de teologia sistemática. Sobre Cristo, aí vem Cristologia. Tudo que a Bíblia fala de Gênesis, Apocalipse sobre Cristo fica ali naquela prateleira. E assim vai, doutrina da igreja, eclesiologia, do Espírito Santo, pneumatologia e, por fim, lá na ponta vem a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Eschatos e logia. Eschatos é uma palavra grega que significa último. Então, é a doutrina das coisas finais, das últimas coisas. E logia vem de estudo. Tudo quanto é estudo, biologia, filosofia, você vê que a palavra ela é uma composição. Todas as que tem logia é estudo de alguma coisa. Então, biologia, aí vem, você vai pegando, por exemplo, aqui na escatologia, o estudo das coisas do fim, as últimas coisas. Então, esse é o nosso tema. A escatologia em si, ela tem uma diversidade de abordagens. Eu tenho sempre a minha malinha do lado aqui, meus alunos sempre gostam, né? A gente tem sempre uma malinha do lado. Então, por exemplo, se você pega um manual de teologia sistemática, do Millard Erickson, por exemplo, é um dos manuais que foram lançados em português, lá no finalzinho, que é a última matéria, obviamente, que ele deixa, ele fala sobre as últimas coisas, né? E então aqui ele vai, define o que é escatologia, dá uma introdução à escatologia e mostra 6 abordagens diferentes de escatologia. Então, poderíamos ter uma escatologia liberal, é uma escatologia modernizada. Temos uma escatologia, segundo definiu Albert Schweitzer, aí é uma escatologia desmodernizada. E aí você tem várias abordagens de escatologia, mas o nosso foco aqui é mostrar que o livro que mais chama a atenção no estudo das últimas coisas é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro que não é fácil de estudar. Por que é um livro que não é fácil de estudar? É um livro que tem uma série de complexidades e muitas das vezes as pessoas ficam assim, quando vem o livro do Apocalipse, elas ficam assim, meu Deus, eu tenho até medo de ler isso, né? Alguns até ficam com receio de ler o livro do Apocalipse. E o interessante é que nós vamos ver aqui hoje que todos aqueles que pelo menos ouvem a leitura do livro já são abençoados, já recebem uma bênção. O próprio livro, no seu prefácio, já garante isso. E o livro do Apocalipse é um livro tão complexo, mas tão complexo, que o primeiro ponto de complexidade do livro é exatamente o modo como o livro foi escrito. O livro do Apocalipse é um livro escrito num idioma diferente do nosso. Para começar, a Bíblia, né, muitas das vezes eu ouço algumas pessoas falarem assim de Bíblia, e nós temos a nossa Bíblia em português, graças a Deus, devemos muito a João Ferreira de Almeida e hoje em dia as grandes equipes de tradução que nos produzem
versões as mais diversas, algumas boas, outras médias, outras até ruins. Porém, nós temos uma diversidade de versões, até mesmo em português. E o que acontece? O livro do Apocalipse é um livro que está no Novo Testamento, que na sua íntegra foi escrito em grego. Então, o primeiro ponto de dificuldade do livro é o seu distanciamento linguístico. Nós estamos distantes desse livro do ponto de vista linguístico. O segundo aspecto de dificuldade do livro do Apocalipse é o modo como o livro foi escrito. O livro é um registro de uma viagem, por assim dizer, que João faz nas asas do Espírito de Deus e que coisas vão sendo reveladas a ele. Ele vai vendo e vai escrevendo essas coisas, anotando essas coisas. E no final nós temos uma macroestrutura do livro, que tem o seu início, o seu meio, o seu fim, que formam o todo do livro. Ele nos dá um panorama de muitas coisas importantes, principalmente do que diz respeito à nossa vida aqui no mundo. O Apocalipse é um livro que foi escrito, ele foi escrito para uma igreja que estava enfrentando dificuldades as mais diversas e uma igreja que estava num conflito em que os servos de Deus estavam sendo despojados dos seus direitos de propriedade, de trabalho e até de viver. Eles estavam sendo espoliados disso pela perseguição do Império Romano. E dentro dessa perseguição, João é levado para uma ilha, porque ele está exilado naquela ilha. Essa ilha chama-se Patmos, e lá naquela ilha, Deus então revela a ele o livro, ele dá as visões, que ele manda ele compilar essas visões, escrevê-las e enviar às 7 igrejas da Ásia. Daí então o livro é uma revelação como um todo, e esta revelação tem o objetivo, tem a finalidade de confortar esses crentes e mostrar que o triunfo final é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro ponto. Então, um livro importante para eles que estavam enfrentando todas aquelas lutas, para saber que, a despeito do que acontecesse, perdessem os seus empregos, perdessem as suas casas e até mesmo a própria vida, eles estavam garantidos, eles tinham a garantia de que no final eles triunfariam com o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Jesus triunfou, eles tinham a promessa de triunfar. Porém, nós vamos ver assim na estrutura geral do livro, que este triunfo dependia de luta, dependia de batalha, dependia de perseverança. Era um triunfo que não vinha assim fácil. Era um triunfo que às vezes exigia a entrega da sua própria vida para poder então receber a promessa como vencedor. Então é um livro que muitas das vezes nós evangélicos, quando não o estudamos na profundidade que devemos, nós não temos a noção de para que serve esse livro. Para que serve esse livro? Ele é tão importante para a vida cristã que ele deveria ser lido todos os dias por nós. Então, esse é um aspecto muito importante que nos dá assim, a base onde o livro foi escrito, a língua em que o livro foi escrito, e tem um outro aspecto mais importante do livro que a gente vai falar. E eu me lembro que estudar seriamente o Apocalipse, eu estudei o livro do Apocalipse, já tenho 42 anos servindo ao Senhor Jesus. 42 anos. Ontem eu fiz 60 anos. Graças a Deus. Completei 60 anos. 42 dos quais dedicados exclusivamente ao Senhor Jesus. Então, para mim, é uma honra. E esse livro aqui, Bíblia, eu o vejo como um dos livros que mais enfrenta desafios ao longo da história e continua intacto, imperturbável, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A ciência tenta fazer com que esse livro fique obsoleto, mas no final de tudo as coisas acontecem e eles simplesmente têm que chegar à conclusão de que a Bíblia tem razão. Mas claro que tem. É a palavra de Deus. E sendo a Bíblia a palavra de Deus, nós a vemos como Escritura Sagrada. E como Escritura Sagrada, ela tem 4 características importantes, e essas 4 características é que distinguem a Bíblia de todos os livros. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. A Bíblia é um livro que tem
harmonia, ou seja, nenhuma das suas partes constituintes entra em conflito, a despeito do tempo que Deus levou para revelar esta palavra para nós, é um presente de Deus para nós, e os homens que Deus usou nos diversos contextos em que Deus usou esses homens, nas 3 línguas diferentes que esse livro foi escrito, a maior parte do Antigo Testamento, escrita em hebraico, e uma pequena porção em Daniel, o livro de Esdras, escrita em aramaico, por conta daquele cativeiro que eles foram lá para a Babilônia, para a Medo-Pérsia, e ali então, eles naquele contexto em que o aramaico era a língua falada, então eles saíram da sua terra e foram deportados para lá, e vieram de lá falando o aramaico. Daí temos porções da Bíblia que são escritas em aramaico. Porém, todas as partes, quando formam esse todo, têm uma perfeita harmonia, do princípio ao fim. Outra característica que é importante nós sabermos que a Bíblia tem para defini-la como escritura sagrada: veracidade. Tudo que a Bíblia diz é verdade. Tudo que a Bíblia diz é verdade. Outro aspecto final, que é um dos mais importantes até e mais que vai derivar da base de ser um livro inspirado, porque esses homens que falaram não tinham o conhecimento que nós temos hoje, por exemplo, de física, de química, de biologia. Então eles poderiam dizer coisas que, com o passar do tempo, ficassem assim, ao léu, perdidas e contraditórias. Até tentam contradizer, mas na realidade não conseguem. Então, a Bíblia tem a 4ª característica, que é a confiabilidade histórica. Ou seja, tudo que está registrado, a despeito da nossa pequenez, às vezes, em alguns detalhes e algumas partes das Escrituras que a gente não tem conhecimento, né, suficiente para poder saber exatamente com precisão, lugares que já foram extintos, outros que foram soterrados, e com o estudo da arqueologia a gente está vendo quantos lugares que, olha, esse lugar aqui foi que a Bíblia falava sobre ele, agora que vocês descobriram. Enquanto isso, outros diziam, isso aí, ninguém conhece esse lugar. Então a Bíblia tem confiabilidade histórica. Por isso, vendo dessa perspectiva, nós vemos que a Bíblia é um livro importantíssimo. E quando se fala em fim das coisas, últimas coisas, ou as coisas finais, nós temos a garantia absoluta da macroestrutura da Bíblia. Qual é a história da Bíblia? Ela começa falando a respeito da criação, os 4 eventos importantes. A Bíblia fala sobre a criação do homem, criação do universo e criação do homem, criação dos animais, criação das plantas, criação de tudo quanto está no nosso ambiente aqui, da Terra, né, que é o planeta privilegiado. O planeta Terra é o planeta privilegiado que Deus idealizou e criou para que nós estivéssemos aqui. Então a Bíblia fala sobre criação. E a Bíblia fala sobre um outro evento no capítulo 3, que é queda. Um outro evento importantíssimo na história bíblica. E depois da queda nós temos vários outros aspectos importantes, que é, por exemplo, a chamada do povo de Deus, através de Abraão, que é o patriarca, e a partir dele a promessa de que todas as nações da terra seriam bem-aventuradas nele, e a partir dele, e essa promessa viria com o surgimento da nação de Israel, sua preservação e o culminar dessa promessa quando Jesus vem ao mundo. Daí nós temos a 3ª parte importante da Bíblia, redenção. Tá? E a história da redenção muda todo o quadro em que nós, então, agora estamos já nesse processo. O novo nascimento começa, o novo testamento começa. Então nós temos aí a igreja sendo formada, a igreja sendo criada, e hoje nós fazemos parte dela. Ela começa num ambiente totalmente judaico, totalmente israelita, e depois ela se expande para todas as nações, de modo que, desde o princípio, a promessa feita a Abraão, hoje se cumpre e a igreja está em todas as nações do mundo. Tá? E o último aspecto da história bíblica, que está registrado nos seus últimos livros, em alguns livros do Novo Testamento, algumas partes, é a consumação, que
se dará quando Jesus vier, tivermos o julgamento final, e depois então novos céus e nova terra. Então nós teremos a eternidade começando. Antes do início do tempo da criação, nós temos a eternidade. Deus vive nessa dimensão, fora do tempo, acima. Nós vivemos no tempo, temos o nosso início e temos o nosso fim. E o universo, como criado por Deus, tem o seu início e depois tem uma etapa que é a etapa final, e depois vem a restauração, quando então novos céus e nova terra serão feitos por Deus, e aí então nós teremos o privilégio, como povo de Deus, de habitar com o Senhor para todo sempre. Esta é a história bíblica. Quando se fala em últimas coisas, se fala desse livro chamado Apocalipse. O Apocalipse, como eu disse, é um livro difícil. Eu me lembro que no ano de 2005, eu fiz um curso, estava fazendo mestrado em Antigo Testamento lá no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, em São Paulo. E lá eu fui convidado para fazer uma matéria eletiva com um professor que mora aqui em Michigan, o professor Carl Bosman, que é meu grande amigo, e ele chegou nós fizemos a matéria durante uma semana inteira de curso. Ele chegou lá na sala de aula com uma maçaroca dessa aqui, assim, de anotações. Eram as suas anotações. Ele falou, são 25 anos de estudo. Aí ele falou assim, eu fiquei assim maravilhado, falei, que maravilha. Aí eu perguntei para mim, quanto eu já escrevi a respeito de Apocalipse? Eu tinha escrito pouquíssima coisa. E então nós fizemos uma semana de curso, ele deu um panorama geral do livro. Este panorama geral do livro, né, nós começamos a mergulhar, nós começamos a mergulhar capítulo por capítulo. Então, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, fomos até o capítulo 13, porque, infelizmente, quando chegou no 13º capítulo, o professor passou mal, teve de ir ao hospital, e aí nós não pegamos o restante das aulas. Mas ele deu um panorama muito grande do livro, e a gente teve assim uma visão bem ampla do livro, só que vendo dessa dimensão mais profunda, vendo o livro na sua língua original, tivemos de traduzir todos os capítulos do texto grego, traduzir para poder então escrever algumas coisas a respeito, e fizemos um curso muito, muito bom. E a partir daí, então, me abriu uma perspectiva muito ampla. A gente foi começando a conhecer bons livros a respeito do livro do Apocalipse, livros que são de grande ajuda no conhecimento do livro, de pesquisadores, estudiosos, não é, aqui dos Estados Unidos, muitos deles, que deram uma contribuição muito positiva na compreensão do livro. Dentre esta grande quantidade de eruditos que a gente tem lá em Filadélfia, tem o meu amigo, o professor Gregory Bill, que escreveu seu comentário sobre Apocalipse, aqui na bolsinha, tudo tem nessa bolsinha. Ele escreveu um comentário sobre Apocalipse. É um comentário exegético, analisa todo o texto grego do Apocalipse, publicado nessa grande série aí. Não sei se essa mesa vai aguentar, hein? Não vou arriscar, não. Então, eu estive com o Gregory Bill várias vezes aqui em Filadélfia, inclusive na minha primeira vez que eu vim aqui, que eu tive lá em Filadélfia, no Westminster Theological Seminary. Então, tivemos a oportunidade de conversar bastante, e mostrou outras obras que agora dele já foram publicadas em português, até autografou algumas. E então, nós, no nosso estudo, quando chegou no ano de 2010, foi o primeiro curso que eu fui ministrar sobre Apocalipse. Em 2010, estávamos ainda com mais ou menos uns 5 anos aqui na América, e então fizemos um apanhado total com a igreja, do capítulo 1 ao capítulo 22. Quase 10 anos depois, 9 anos depois, no ano de 2019, nós finalmente voltamos para dar um curso com uma bagagem mais ampla dos estudos ao longo daqueles 9 anos. E aí, então, nós fizemos o nosso estudo, né, passo a passo, escrevi muita coisa, e no final de tudo, nós conseguimos dar quase 20 aulas a respeito do livro, e essas aulas foram filmadas, todas elas, e depois transcritas. Tem uma equipe que transcreve minhas aulas, manda para lá o vídeo, eles vão, transcrevem, e conseguimos preparar o nosso comentário do livro do Apocalipse. Está ainda em fase término,
Mas está aqui. Esse aqui é meu. É o filhinho que está nascendo. Né? Eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou falar sobre esse livro? Tinha capítulos aí que eu tive que ficar noites e mais noites estudando, porque eu gosto muito de estudar à noite, porque a noite é um lugar que você está orando ali, você de joelho. O que significa isso? Por onde eu entro aqui? Teve aulas que eu tive de quase que de saco e cinza para a frente da igreja, porque o que eu vou falar para vocês a respeito desse capítulo? E graças a Deus conseguimos ir do capítulo 1 ao capítulo 22, e o resultado está aqui, em preparação para a fase de publicação. Né? Por isso que eu falei para vocês que a nossa palestra aqui é bem introdutória mesmo, e não tem como colocar esse oceano de conhecimentos que nós obtivemos num copo d'água, ou seja, num tempo tão restrito. De repente, se nós tivermos um dia, né, Robertson aí, ó, Robertson, prepara aí um simpósio sobre Apocalipse, aí a gente vai ficar aí, ó, vários dias estudando, aí de repente vamos aproveitar bem de manhã, de tarde, almoça, toma café, e aí a gente pode fazer algo com muito maior profundidade, né? Com o Eco aí, mandando as imagens para você acompanhar, seria muito bom. E nesse começo, então, eu vou simplesmente dar para vocês um panorama geral do que vem a ser o livro do Apocalipse. Falei dos primeiros aspectos que nos colocam distantes do livro, que é o seu contexto histórico, seu ambiente sociocultural, onde o livro surge. Já disse onde João estava. Não estava num apartamento, com ar-condicionado, nem com a sua escrivaninha à sua frente, seu laptop. Não, estava lá na ilha de Patmos e até correndo risco de vida, exilado, né, por causa do testemunho da palavra do Senhor. Então era um ambiente muito difícil. Aquele tempo era um tempo muito difícil, ele estava lá. E ali ele escreve esse livro, e o capítulo 1 do livro é a base para você entender praticamente todo o livro. É bem verdade que você precisa, depois de estudar o livro todo, ter a ideia de uma macroestrutura, de como o livro caminha, como o livro ele é um drama que se é pintado diante de nós, e esse drama precisa ser visto pelos olhos de uma criança que acompanha alguém fazendo uma narrativa fantasiosa. Porque ele privilegia o lúdico ao denotativo, aquilo que é como uma narrativa de história, né, em que os fatos são narrados, ou até mesmo uma narrativa jornalística de um acontecimento. Ele narra uma história que é uma história que envolve muito de fantasias. Ou seja, o que eu quero dizer com essa fantasia? O modo da linguagem do Apocalipse é uma linguagem simbólica. Então essa linguagem simbólica constrói até os seus heróis, tirando, né, algumas imagens de todo o arcabouço da própria Bíblia, a começar de Gênesis. Apocalipse dialoga com Gênesis e todos os livros praticamente das Escrituras, até mesmo com o Novo Testamento. E os heróis que são colocados no livro, dentre eles, qual é o maior herói? Jesus Cristo. Como ele é pintado? É o Cordeiro. Então ali você já começa, você quando vê que Jesus é pintado como Cordeiro, mas por que Jesus é o Cordeiro? Temos as igrejas que são pintadas como os castiçais, né, candelabros lá de 7 pontas. Por que esta linguagem? O objetivo do livro era comunicar aos servos de Deus. Tá? Daí essa linguagem que a gente pode chamar de criptografada, em que os servos de Deus, que já tinham toda uma bagagem de conhecimento do Antigo Testamento, né? Porque a Bíblia da igreja primitiva era o Antigo Testamento, eles não tinham como nós hoje, esse compêndio de 66 livros que temos hoje, eles só tinham o Antigo Testamento. Por isso, então, o que acontece? Eles, através daquela linguagem, que era uma linguagem totalmente simbólica, uma linguagem que vai construindo os seus personagens e os seus eventos, tudo a partir de uma projeção das imagens que nós temos no Antigo Testamento. Então, eles, em primeira mão, iriam pegar o livro e identificar a mensagem facilmente. Já um dos que estavam naquele outro lado, que eram os perseguidores, os agentes do império, se pegasse um livro desse,
eles iam ler e não iam passar da segunda página. Que esse livro, na realidade, ele foi escrito num pergaminho, então era um rolo completo, não tinha como nós hoje, essa divisão de páginas e de capítulos e de versículos, é um manuscrito contínuo, do princípio ao fim. Então esse manuscrito começa ali no versículo 1, que nós chamamos de versículo 1, e vai até o final. Então eles recebiam lá esses rolos, eram feitas cópias para poder distribuir para as outras igrejas, e eles então, quando liam, a congregação ficava ouvindo e tinha um leitor que fazia a leitura para todos ali serem edificados e instruírem acerca do que estava acontecendo e da vitória final que eles teriam a despeito de toda a perseguição. Daí a linguagem do Apocalipse é uma linguagem que fala para a igreja, para os de dentro, e é um enigma para os que estão de fora. Isso é uma palavra muito importante. Apocalipse é uma linguagem que fala para a igreja, nós que estamos dentro, e não fala para quem está de fora, que não tem nenhum conhecimento. Porque o livro ele tem um diálogo muito grande, muito amplo, com toda a Escritura. Vou dar só alguns poucos exemplos aqui, para que vocês vejam a importância de se conhecer, por exemplo, o Antigo Testamento, para se conhecer o livro do Apocalipse. Vocês vão perder os slides. Uma das coisas que é importante no livro do Apocalipse é entender que ele é um livro que dialoga, tem uma linguagem dialogal. Ele dialoga com os textos do Antigo Testamento. Não é subserviente a ele. Esse aqui é o outro aspecto muito importante. Apocalipse não cita o Antigo Testamento. É outra coisa importante. Qual a diferença? A linguagem como o Antigo Testamento é visto e usado dentro do livro do Apocalipse, nessa visão que Deus dá a João, é uma linguagem transformativa. Então, muitas das coisas que você ouve falar lá no livro, por exemplo, de Números, fala sobre no livro de Gênesis, você vê numa linguagem transformada em Apocalipse. Você precisa recobrar o sentido do texto lá onde essas figuras e essas entidades que a gente chama de semi-simbólicas, como elas são construídas, e tentar ver qual é o vínculo deste texto primário, desse texto da fonte primária que está sendo usado aqui, e qual o sentido que ele recebe no livro do Apocalipse. Isso se chama intertextualidade. Intertextualidade é exatamente o diálogo entre textos. Um autor, ao escrever o seu texto, pode fazer referências explícitas ou implícitas a outros textos. Quando você vê a linguagem, o cordeiro, aparece o cordeiro. Então, você vê no capítulo 5 de Apocalipse, nós temos uma imagística muito interessante. Temos que um cordeiro é apresentado, vamos ver aqui no capítulo 5 de Apocalipse, por exemplo. Vocês vão ter... Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, que estou mais rápido. Você vai ver a imagem do cordeiro. Capítulo 5 de Apocalipse. E vejam bem que, para você entender o texto em si, de que você precisa? Saber, bem, um cordeiro, o que um cordeiro está fazendo ali nesse livro? Esse cordeiro passa a ser um agente que está sentado à destra de Deus. Bem, à destra de Deus, um cordeiro. O que João está querendo dizer? Quem é esse cordeiro? Quando a gente lembra do próprio João dizendo lá, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava fazendo menção a quem? Estava apresentando quem? Jesus. Observa bem que quem não é iniciado, quem não conhece, esta é a proposta do livro, a criptografia, ela aparece exatamente por isso, porque quem não é iniciado, não conhece o Novo Testamento, não conhece o Antigo Testamento, o cordeiro. Qual é a função do cordeiro? Daí nós vemos que Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é exatamente o quê? Um anúncio da sua morte redentora e substitutiva por nós. Esse é o primeiro ponto importante. E isso também nos leva lá atrás a mostrar que Jesus, como Cordeiro, cumpre um tipo do Antigo Testamento. Lembra do Cordeiro Pascal?
quando o povo de Israel estava saindo do Egito. Então, naquela saída, teve um momento decisivo antes da morte dos primogênitos, em que eles tiveram a festa da Páscoa. E ali um cordeiro era oferecido, e o sangue dele era colocado nas vergas das portas das casas dos israelitas, de modo que quando o destruidor chegasse, o que aconteceria? Nenhum daqueles que estivesse lá, o sangue na verga da porta seria atingido. Os primogênitos continuariam vivos. Daí então aquele cordeiro da Páscoa passa a ser o símbolo da redenção. E ele é retomado no Novo Testamento como sendo o próprio Cristo na sua oferta de si mesmo por nós. Então o que acontece com o que está de fora? Ele não tem esse background, ele não tem esse conhecimento. Aí quando se fala em cordeiro em Apocalipse, ele até desiste. Mas que cordeiro é esse que vai aparecer? Daqui a pouco ele está vendo um leão, e daqui a pouco olha, vê um cordeiro, e vê um cordeiro, daqui a pouco vê um leão, ele fica todo enrolado, todo sem condições de saber, porque ele não tem esse background. A intenção ali é mostrar que o nosso Redentor, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é aquele que é achado, o quê? Lá no texto? É digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Tá? Já estou falando para quem conhece o livro do Apocalipse. Quem lê o livro do Apocalipse, olha. Senão você não tem condição de acompanhar isso. Daí você percebe o quê? Quando a gente vê aqui no capítulo de número 5 do livro do Apocalipse, nós vamos ver duas imagens aqui interessantes nesse capítulo 5. Tá? E essas imagens vão nos indicar aqui algo que é importante e que nós vemos no capítulo 1. Nós vamos daqui a pouco retornar ao capítulo 1 para poder entendermos esse capítulo 5 aqui. E eu estou tentando colocar o máximo do oceano dentro do copo d'água. Tá? Eu sei que é difícil, mas vamos lá. Aqui nós temos uma visão, João. Sempre esse verbo vi. Né? Você vai ver esse verbo vi, eu vi. Né? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Então, um pergaminho que é escrito por dentro e escrito por fora. Então, nas duas partes desse pergaminho estava totalmente escrito. E diz aqui, de todo selado com 7 selos. Vi também, observa que a narrativa do livro é um livro que mostra as visões que João teve. Então o livro vai, sim, fazendo essas narrativas daquilo que ele vê. E ele fielmente vai descrevendo, entendendo ou não, escrevendo aquilo que ele vê, com toda a fidelidade, com toda a confiabilidade no registro da visão, sem aumentar nem diminuir. E diz, e vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então esse livro é um livro que tem uma significação enorme. E quando João olha esse livro, percebe a sua importância, percebe essa importância e percebe que essa pergunta que é proclamada, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E ele diz, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos, aí nós temos ali o trono, tem os 24 anciãos, olha o cenário que foi descrito no capítulo 4. Tem o trono, tem os 24 anciãos ali que estão, né, assentados ao redor do trono. E esses anciãos, um deles, de pé, ele diz aqui, um deles, então eu vi no meio do trono, ou melhor, antes um pouquinho. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, e desatar os seus 7 selos. O que você observa bem no quadro? João, ele está totalmente envolvido na visão. Ele vê o livro, vê a importância do livro, alguém com voz muito forte
Quem é digno? Diz quem é digno, proclama quem é digno. E nem no céu, na terra, nem debaixo da terra, em nenhum lugar do universo se encontra alguém digno. Então o desespero dele é total. Ele deve ter intensificado as suas lágrimas, quando de repente um daqueles anciãos que está ali, chega para ele e diz, não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Aí você, leão da tribo de Judá. Opa, peraí, onde eu vi isso? Onde eu vi isso? Aí sua mente vai, você que conhece o Antigo Testamento, e você vai lá em Gênesis 49. Judá é um leãozinho. Opa, peraí, tem alguma coisa a ver. Tá? Observa bem que você, para decodificar a simbologia do livro, você precisa conhecer bem o Antigo Testamento e as Escrituras como um todo. Por isso que ele é o último livro da Bíblia. O Richard Bauckham disse que ele é o clímax da profecia. Embora não tenha em português, né? The Climax of the Prophecy. É um livro que fala sobre alguns temas importantes no livro do Apocalipse. E ele diz que o Apocalipse é o clímax da profecia. E, de fato, ele é um diálogo, ele mantém esse diálogo, essa intertextualidade, esse diálogo com vários textos das Escrituras. Se você não conhecer os outros textos, você não tem condição de decodificar as imagens, porque João, né, na instrumentalidade do Espírito Santo, sabe que os seus leitores eram profundos conhecedores das Escrituras. Quando eles leram isso aqui, eles não tiveram nenhuma dificuldade em identificar o referente. Quem é esse leão da tribo de Judá? E ele é a raiz de Davi. Opa, a memória vai lá. Opa, pera lá. A raiz de Davi. Isso aí não é uma referência lá ao livro do profeta Isaías? Né? Que ele é a raiz de Davi. Olha aí, olha. Então já se começa, essas profecias que são messiânicas, que se cumprem no Senhor Jesus, já aponta que esse referente aqui, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, é exatamente Jesus Cristo. Mas você percebe bem como o livro tem uma construção muito, mas muito interessante. Por quê? Porque quando se fala em um leão da tribo de Judá, o que você espera ver na próxima cena? Um leão, né? Ungindo, né? Com aquela juba bonita, né? A próxima visão que João vai ter agora vai ver esse leão aí aparecendo, porque foi esse leão que abriu, né? que foi achado digno para abrir o selo. E quem é esse leão? Aí observa bem que o cenário muda. A próxima visão é totalmente diferente. E olha só o que acontece. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Você vê um leão. A expectativa de ver um leão. É anunciado um leão, mas quando se olha para lá, se vê direitinho, João vê um cordeiro como tendo sido morto. E aí vai mostrar o quê? Jesus, a gente vai lembrar logo, né, daquele quadro de Jesus com Tomé. Toca aqui, né? Toca aqui, veja aqui minhas mãos, olha aqui ao meu lado, sou eu mesmo. Tá? Vai lembrar de Jesus após a sua morte, após a sua ressurreição e a sua ascensão aos lugares celestiais e a sua entronização à direita de Deus. Observa bem como é que é importante o diálogo que nós fizemos com o Gênesis, o diálogo com Isaías para decodificar a imagem, e agora entendendo a estrutura interna do texto. Que o próprio texto ele muda. Quando você espera um leão, aí você vê o quê? Um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. Opa, peraí, 7 chifres. Então é um cordeiro atípico. Nenhum cordeiro tem. Ontem eu comi um cordeiro lá em casa, assadinho, né? Nenhum cordeiro tem 7 chifres. Observa bem que aqui nós temos a construção de uma entidade que não é uma entidade que você vai encontrar aí na realidade. É uma entidade construída com uma proposta teológica. O objetivo é... E o modo como o livro privilegia os números, por exemplo, o número 7, desde o seu primeiro capítulo, nós vemos o privilégio que o livro dá aos números. Sempre com, por exemplo, o 7, você vai perceber que o 7 é sinal de... é um símbolo, significa a totalidade, a plenitude. Tá? E quando esse cordeiro tem 7 chifres, isso indica, esses chifres, geralmente, se você vai para agora, vai lá para os Salmos.
Os chifres sempre simbolizam poder. Quando se fala que esse cordeiro, havendo sido morto, mas que não está morto, está vivo, aí o que acontece? E ele tem 7 chifres, qual é a imagística que você já começa a entender? Decodifica a imagem. Esse cordeiro tem todo o poder. Esse 7 é a totalidade do poder. Não vai lembrar daquilo que Jesus disse quando volta e se apresenta aos seus discípulos depois de ressuscitado? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. O livro não começa a ficar mais interessante? Já começaram a querer ter um curso a respeito dele? Que tal? Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Isso aqui é bom, né? Mas aqui você percebe. E diz, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. O que isso representa? Já identifiquei o 7 como sendo plenitude, agora os 7 olhos. O que esse cordeiro tem? Ele tem 7 olhos. O que isso representa? Do ponto de vista simbólico. Plenitude da visão ou onisciência. Olha como o atributo de onisciência de Jesus, que é Deus, é pintado aqui no livro do Apocalipse. Então, o que nós percebemos? O livro tem uma linguagem que, se você não tiver esses elementos para decodificar, você passa a não entender o que o livro, na realidade, está dizendo na sua sequência de imagens. Então, você tem que ver as coisas como João vê e ter a perícia dos seus primeiros leitores, que conheciam bem profundamente o Antigo Testamento, para poder identificar os símbolos e dar a sua significação. Daí um cordeiro que tem 7 chifres e que tem 7 olhos, e esses 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E agora? Pelo menos o 7 você sabe, que é plenitude, é totalidade. Agora, esse cordeiro tem os 7 Espíritos. Se ele tem os 7 Espíritos, que aparece onde? Primeira aparição de 7 Espíritos. Aparece onde? No capítulo 1, aqui, dentro do livro mesmo. Intertextualidade interna. A intertextualidade interna é o diálogo que o livro faz consigo mesmo. Os textos que acontece aqui essa citação dos 7 Espíritos, e logo lá, no início do livro, no capítulo 1, você vê a primeira aparição desses 7 Espíritos de Deus. Agora, Deus tem 7 Espíritos? Pergunta se faz e pergunta se tem que entender. E eles pertencem ao Cordeiro? O que o profeta está aqui vendo? Já entendemos o poder absoluto dele, a onipotência, já vimos a onisciência, e agora o Espírito é enviado por toda a terra. Mas são 7 Espíritos de Deus. Aí no livro do Apocalipse é o primeiro livro, que é o último no caso, em que você vê essa citação de que Deus tem 7 Espíritos. Mas por que isso? E eles pertencem ao Cordeiro. Vamos ao capítulo 1? Só para a gente poder fechar essa introdução, para vocês terem uma ideia de que o livro tem, além de ser escrito numa língua diferente, ele tem também essa característica de trabalhar com entidades semi-simbólicas. São símbolos que significam, e a profunda proposta do livro é que estes símbolos signifiquem teologicamente, e você precisa entender qual é a teologia explicada e passada por esses símbolos. Quando você começa a ver o livro nessa perspectiva, o livro de Apocalipse ganha um novo colorido, ganha uma nova dimensão, e você passa a vivenciar o livro de tal modo que ele se torna importante para você, leitor do livro. Capítulo 1. Vejamos o capítulo 1. Estou colocando o oceano dentro de um copo d'água. O capítulo 1, nós temos... Deixa eu pegar aqui. Pena que vocês não têm um slide aí. No capítulo 1, nós temos aqui algo muito importante. Esse livro começa exatamente no capítulo 1, ele vai dar toda a estratégia para que você saiba de que se trata o livro. Tá? Então o livro, ele tem uma proposta, ele tem uma estruturação.
bem clara. A visão, ela já estava prontinha do princípio ao fim com Deus. Então, essa visão foi dada a João, numa sequenciação que ele pudesse escrever. Quando se forma o todo, nós temos o Apocalipse. O que significa Apocalipse? Vamos começar por aí, né? O capítulo 1 começa com essa primeira palavra. O texto, como eu disse, foi escrito em grego. Pena que você não tem aí para poder ler aqui e acompanhar, né? Apocalipse Jesus Cristo. Apocalipse, o que significa Apocalipse? É uma palavra grega que significa revelação. Então, por isso que em inglês, por exemplo, você tem o livro de Apocalipse, você não tem Apocalipse, geralmente você tem Revelation, né? Porque o livro é exatamente isso, revelação. E essa palavra significa revelação, vem do verbo apocalipto. Apocalipto significa revelar, descobrir, desvendar, tirar o véu de alguma coisa para que se veja claramente o que está por baixo. Esta palavra significa revelação. Ora, se o livro é revelação, então a proposta não é ocultar, a proposta é revelar, é mostrar. Porém, veja só, Apocalipse Jesus Cristo é uma revelação de Jesus Cristo. Essa revelação é dele. Nós podemos ver aqui, nós temos um que se chama de genitivo, 2 genitivos seguidos. Nós percebemos que é uma revelação de Jesus Cristo. É dele porque ele é o proprietário ou porque ele é o alvo dessa revelação? Ou seja, é a revelação acerca dele ou é a revelação que ele recebe? É importante essa pergunta. Tá? Logo em seguida você vai ver Hen edoken auto hoteos, que Deus lhe deu. Então você tem o evento, que é a revelação de Jesus Cristo. Você tem a caracterização que Deus lhe deu. Então essa revelação, Deus deu prontinha para ele. Tá? Propósito, deixas tois doulos autu, para mostrar aos seus servos. Então qual é a proposta da revelação? Mostrar aos seus servos. Segundo propósito, que vai desdobrar esse primeiro propósito, mostrar o quê? Haidei genestai entachei. As coisas que devem acontecer num curto tempo. Em breve elas hão de acontecer. Aí vem a palavra mais importante do capítulo 1. Kai semanem. E ele o que é semanem? Semanem, quando você pega lá o livro do profeta Daniel, capítulo 2, quando aparece aquele sonho em que o profeta precisa dar a significação dele para o rei, o que ocorre ali? Essa palavra vem exatamente daquele contexto em que se apresenta um enigma e então o profeta usado por Deus decodifica aquele enigma e dá toda a interpretação daquela grande estátua. Obrigado. Daquela grande estátua e todos os significados. O primeiro é a cabeça de ouro, significa isso, e depois vai dando toda a significação até chegar lá embaixo dos pés da estátua. Então ele vai fazendo o quê? Vai dando a entender ou significar. A palavra semanem significa que Deus significou, comunicou, revelou semioticamente, ou seja, revelou através de símbolos. Então esta visão você já vai esperar, ao ler as primeiras palavras, que ela é uma visão que o objetivo é mostrar tudo mais através de símbolos. Esta é a proposta do livro. E mais à frente, diz aqui, apostela dia tu angelo ao tu, e enviando-a através do seu anjo, tudulo ao tu Ioane, ao seu servo João, e João ele dá testemunho da palavra de Deus. Ros e martiresen ton logum tu teu. Ele dá testemunho da palavra de Deus. Como nosso tempo é curto, vamos aqui nessa frente. O objetivo desse livro, então, é fazer com que essas coisas que foram reveladas, elas são dadas a Jesus. Jesus entrega ao seu anjo e envia este anjo lá para revelar a João.
Então tem esse canal. Primeiro vem de Deus, para Jesus, para o seu anjo, para João e depois para os servos. Olha o caminho da revelação. Então, quando os servos que estão na ponta recebem esta revelação, o objetivo é que eles tenham a noção daquilo que vai ser revelado. Então, eles já começam a ser admoestados aqui e perceber que o livro vai ter uma alta carga de simbologia. E isso é fundamental. E então o livro vem no versículo 3, que dá aquela bem-aventurança que eu falei para vocês. Makarios, aqui o versículo 3. Makarios ho anagnoskon, bem-aventurado o que lê. Observa bem que aqui é apontada para a figura de um leitor, o que lê. Agora, olha a mudança para o plural. Kai roi acuantes dos logos tes profeteias. E os que ouvem as palavras da profecia. Então você observa que a proposta do livro, que não era como hoje nós temos. Hoje até você pega seu iPhone, seu smartphone, pega aí, abre a Bíblia fácil. Eles não tinham isso. Só tinha uma cópia que chegava para uma igreja. Então ali tinha um papel do leitor, que é pegar aquele pergaminho e começar a ler. O leitor fazia a leitura e os outros simplesmente tinham que ouvir. Então aqui tem uma bem-aventurança que repousa sobre aquele que lê e sobre aqueles que ouvem. É o leitor e a congregação ouvindo. Era assim que funcionava. Não era como hoje, né? Quem tinha cópia de um pergaminho era a pessoa rica, né? Para poder ter isso. Era um luxo. Hoje todos nós, graças a Deus, temos a Bíblia, né, até em abundância nas nossas mãos. Isso é para nós uma diferença enorme. E aí o que acontece? Quando chega na parte que João fala, nós estamos querendo saber esses 7 espíritos, lembra? Então vamos aqui. Quando João fala aqui a respeito dessa doxologia, primeiro ele começa falando, dando essa apresentação. Logo em seguida, ele vai fazer aqui aquilo que todas as cartas fazem. Por isso, qual é o gênero literário do Apocalipse? O Apocalipse é uma carta, tá? É uma carta que começa exatamente no estilo de uma epístola, como a de Paulo, como a de Pedro, como a de Tiago. Sempre tem essa estrutura, até que chegue a um momento em que tem aquela doxologia, que é importante. E essa doxologia vai trazer aqui o que? João, às 7 igrejas que estão na Ásia, vou deixar o grego para trás para ganhar tempo. Graça e paz a vocês, da parte daquele que é, que era e que está vindo, que há de vir. Quem é esse que está sendo caracterizado aqui como que é, o que era e o que está para vir? Vocês vão ver aqui a referência à Trindade, para facilitar. Primeiro aqui, o que era, o que é, o que era e o que está vindo, o que está para vir, é uma referência a Deus Pai. Geralmente aparece graça da parte de Deus, né? Aqui o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, a referência da Trindade sempre é feita assim. Aqui você observa que vai haver uma inversão de ordem, e olha só como nós temos essa presença de Pai, de Filho e do Espírito Santo nesta saudação aqui. Ele diz, da parte daquele que é, que era e que está para vir, o que está vindo, usando aqui um particípio, erchômenos. Depois, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, aí é a primeira vez que aparecem esses 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito, dentre os mortos e os soberanos sobre os reis da terra. Então você observa que há uma referência aqui ao Pai, ao Filho, explícita aqui, o que é e o que era, o que era, o que é e o que há de vir. Era, é, há de vir. Presente, passado e futuro. Falando de Deus Pai, logo em seguida você vai ver que é uma referência clara a Deus Pai, mais à frente desse próprio texto. Depois você observa que aqui na segunda parte vem, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono. E depois, lá no capítulo 5, nós lemos que esses espíritos pertencem ao Cordeiro. Eles são o espírito do Cordeiro.
E por fim aqui é uma referência claríssima e a Jesus, que da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel e o primogênito dos mortos e o soberano sobre os reis da terra. Vamos só decodificar esses 7 Espíritos de Deus para a gente encerrar a nossa apresentação, a nossa palestra aqui esta tarde. Aí vocês vão ficar só com um gostinho de quero mais. Melhor do que um gostinho de não aguento mais. Né? E aí a gente vai aqui verificar esta colocação. Mas quem são esses 7 Espíritos? É uma pergunta que se faz. Quem são esses 7 Espíritos? Nas minhas anotações aqui, deixe-me separar. Okay. No finalzinho dela, depois eu posso passar esses slides para você. Tá? Nós vamos ver a referência aqui no versículo 4, é uma referência de 7 Espíritos. A língua utilizada por João ao escrever é o grego. E geralmente, na estrutura da escrita de João, você percebe que ele utiliza, às vezes, traduções que ele faz do próprio Antigo Testamento, e às vezes ele utiliza a Septuaginta. O que é a Septuaginta? Quem sabe? Septuaginta era a Bíblia da Igreja Primitiva. Foi a primeira tradução bíblica que foi feita, aproximadamente completada aos 200 anos antes de Cristo. Então, ela recebe esse nome de Septuaginta porque houve uma comissão de 70 sábios judeus que foram convocados para fazer esta tradução, traduzir do hebraico ao aramaico para o grego, e que depois, quando o grego se tornou, na época do Novo Testamento, a língua franca, por conta do helenismo, né, do Império Grego, que surge antes do Império Romano, mas o Império Grego helenizou o mundo todo e tornou o grego como sendo a língua franca. Por isso, então, que o Novo Testamento é escrito em grego. Daí a Bíblia da igreja primitiva era exatamente o grego. E quando João escreve, às vezes a gente vê João citando a Septuaginta e às vezes nós vemos ele traduzindo o próprio texto hebraico e dá uma tradução peculiar e pessoal dele, do texto hebraico. Aqui especificamente nós temos uma alusão, tá? Uma alusão, não citação, a Isaías capítulo 11, versículos 2 e 3. E esses 2 versículos na Septuaginta aparecem de um modo tão interessante porque identificamos ali uma referência ao Messias. E nós estamos falando de um cordeiro que tem os 7 Espíritos de Deus. E que ele aparece também como sendo a terceira pessoa da Trindade, só que agora sendo apresentada como sendo 7 Espíritos em vez de um só. Como é que a gente vai fazer essa conciliação para entender essa imagística? Quando você vai para Isaías, capítulo 11, versículos 1 a 2, 2 e 3, versículos, quem tem aí a Bíblia? O que você percebe aqui? Você percebe que nós temos por assim dizer, a especificação do cetro Espírito do Senhor que repousaria sobre o Messias, vejam lá, que são, na realidade, 7 qualidades do mesmo Espírito. Então, o que nós vemos ali? Se nós percebermos que a Septuaginta era o livro que ora estava sendo lendo, sendo ali, no caso, na visão, sendo apresentado para João, nós vamos ver que na Septuaginta nós temos exatamente o que repousaria sobre. O versículo 1, já acharam aí? Isaías 11, versículo 1. Tem, pastor Bastos? O que diz aí? Para nós aí. Versículo 11, capítulo 11, versículo 1, primeiro. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Aí vocês observem bem que este versículo sempre foi compreendido, inclusive pela igreja primitiva, ao longo da interpretação bíblica na história, como quem é esse rebento? Quem é esse que é o leão da tribo de Judá? A raiz, o rebento de Davi. É o... Quem vai falar? Jesus. E o versículo 2, eu vou continuar aqui, no versículo 2, olha só, na Septuaginta, inclusive, há nós temos aqui esta marca de 7 Espíritos que repousam sobre ele. Vai fazer o vínculo lá com Apocalipse capítulo 5,
quando fala a respeito desse cordeiro que tem esses 7 Espíritos de Deus. Eles são dele, que nós sabemos que o Pai eternamente gera o Filho e o Espírito procede do Pai e do Filho. Vem deles. Aí o que acontece aqui? E repousará sobre ele o Espírito de Deus, é a primeira referência. Depois, o Espírito de sabedoria e o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de piedade, que o encherá do Espírito do temor de Deus, e ele não julgará de acordo com a aparência, nem reprovará de acordo com o que ele estiver ouvido. Aí você vê que esta referência lá do Apocalipse, em diálogo com Isaías, vai mostrar que o Messias tem tudo isso, tem os 7 Espíritos de Deus. E esse Espírito, na realidade, é um só. E esse desdobramento que nós vemos aqui no livro do profeta Isaías, cria essa imagística que entra no Apocalipse, de o cordeiro tendo 7 chifres, 7 olhos e tendo os 7 Espíritos de Deus. Mostrando essa conexão que sobre o Messias, sobre Jesus, repousaria o Espírito de Deus e depois o Espírito, não tem a palavra Espírito, mas de entendimento, que a gente pode colocar, e o Espírito de entendimento, e o Espírito de conselho, e o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de piedade e o Espírito do temor de Deus. Traduzindo aqui a Septuaginta. E você vai ver na Septuaginta essas 7 referências ao Espírito de Deus, que é um Espírito só que repousaria sobre o Messias. Percebe? Então você vai decodifica ali o símbolo do capítulo 5 e a partir dali então poderia fazer uma conexão com o capítulo 5 com o capítulo 7, porque o capítulo 5, o que acontece ali vai instruir o que você vai ler depois no capítulo 7, no prelúdio, onde aparece os 144 mil, e depois aparece uma grande multidão, e como identificar essas duas entidades semióticas? Quem são os 144 mil? E quem é esta grande multidão? São iguais, diferentes. Por que essa primeira simbologia e por que a segunda? Vou deixar para a próxima palestra. Tá bom? Chegou a nossa hora, chegou o nosso tempo. E em síntese, eu quero dizer para vocês que é um livro muito bonito, é um livro extremamente bem composto, porque, conforme disse um autor aqui, eu até gostei da frase que ele diz aqui, a revelação descortina a história da redenção de um modo semi-simbólico, recapitulando sua origem, enfocando seu centro e desenvolvendo-a até o seu clímax, que se consuma com o estabelecimento final do reino de Deus. É dinâmico e não estático. João chora, né? Ele participa do momento, embora vendo, mas ele participa vivencialmente de tudo quando vê. Suas emoções ali, né, são passadas para o seu auditório, e ele de repente está chorando, outro fica quieto, não chora não. Tem um leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Ele, é mesmo? E aí ele olha e vê o cordeiro, e esse cordeiro tem 7 chifres, 7 olhos, tem os 7 Espíritos de Deus, e você vê que a importância do diálogo com o Antigo Testamento para poder decodificar as imagens. Foi esse o trabalho que nós fizemos e está aqui prontinho para daqui a pouco ir para a gráfica. Fomos capítulo por capítulo, versículo por versículo, e daqui a pouco eu vou disponibilizar as 18 aulas que eu dei no YouTube. Acompanhe no meu canal, Pastor Fabiano Ferreira. A cada semana eu vou colocar uma aula que eu dei sobre cada capítulo, mais hora senta, por quê? 2 horas mais ou menos por aula, viu? Então você vai ter que fazer uma temporada ali de estudos, mas vai valer a pena. É uma excursão que vale a pena ver as coisas como João viu e decodificar. E fechando então, ele é dinâmico, não estático, gerando em nós a necessidade de compreendermos a partir de sua macroestrutura como acontece esse movimento, para onde ele nos leva, como este monumento literário arquitetônico dinâmico se constrói através de uma complexa rede de entidades semióticas interrelacionadas. Então você vai ver que há toda uma interrelação.
E quando você consegue pegar esse todo, decodificar as suas partes constituintes e fazer os diálogos específicos, tanto dentro do livro, como puxando do livro para fora de onde a imagem vem. Muitas imagens vêm de Daniel, muitas imagens vêm de Zacarias, muitas imagens vêm de Jeremias e dos profetas e dos livros históricos e de Números e do segundo livro dos reis, primeiro livro dos reis. É um livro que dialoga com a Bíblia toda. Para entender Apocalipse, você precisa compreender a Bíblia toda. Por isso que ele é o último livro. Ele é o clímax da revelação, é o clímax da profecia. Que o Senhor abençoe você e saiba que a mensagem do livro, esse Cordeiro vencerá. E nós venceremos junto com ele. Que o Senhor nos abençoe.